Bom, meus amigos, 17 de setembro do ano da pandemia de 2020, sejam bem-vindos todos. Um bom final de tarde ou um bom início de noite. Mais uma edição do Amigos Encontros de Cultura e hoje a gente traz o depoimento, a fala da doutora Sandra Salles, que é presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, desde maio de 97 até o presente momento, né? Doutora é advogada, mediadora de conflitos, mais de 200 acidentes aéreos assistidos por todo o Brasil, prestando apoio e orientação a familiares de vítimas, integrante da Air Crash Victims Families Federation International, membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB, Conselho Federal, palestrante em gerenciamento de crise e assistência a familiares de vítimas e autora do livro O Dia que Mudou a Minha Vida, com edição de outubro de 2016. Eu pediria ao colega e amigo Eduardo Fará que, então, fizesse a honra de nos dar as boas-vindas à doutora Sandra. Bom, prezados amigos, né? A doutora Sandra nos presenteia com a generosidade de dar um pouco do seu tempo e compartilhar suas experiências numa área muito triste, né? Que, na verdade, a nós todos nos toca, né? Quando acontecem essas fatalidades. E o objetivo aqui é trazer uma pessoa que tem contribuído muito nesses estudos e diminuições do sofrimento, de certa forma, né? Porque não se pode imaginar que toda a responsabilização hoje seja apenas transferência de danos, né, do ofensor para o ofendido, mas sim que a gente possa melhorar e evitar, na verdade, o princípio da precaução, né, e da prevenção do acidente, como ela mesma bem pontuou na nossa conversa anterior. Infelizmente, esses acidentes aéreos acontecem e vão acontecer mais, indefinivelmente, por causa do tráfego aéreo, mas cabe a nós termos uma coesão não só de cultura aeronáutica, que é muito importante entender isso, e o princípio da segurança e da eficiência sempre trabalhando juntos, né? Mas sempre da segurança sobrepondo este. Obrigado, doutora, por nos prestigiar. Boa noite, obrigada. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa é uma experiência realmente, ela é diferenciada, né? Na verdade, a gente não é qualquer pessoa, né, que consegue lidar com essa dificuldade, principalmente passando pela experiência, né, da perda de alguém numa situação assim trágica dessa forma, né? Mas eu acabo de crer que a gente na vida recebe algumas missões, né? Porque minha vida não tinha nada a ver com isso, em absoluto, né? Então eu vou contar um pouquinho dessa história toda, como é que eu cheguei, né, nessa minha missão, né, e que eu acabo exercendo ela aí há vamos aí para 24 anos já. Então, eu perdi meu marido no acidente da TAM, do 402, 31 de outubro de 96, aqui em São Paulo, saindo aqui de Congonhas, ia para o Rio de Janeiro, numa ponte aérea, e caiu 24 segundos após a decolagem. Eu levei meu marido até o aeroporto, me despedi dele, ele viajava demais, então ele chegava super em cima da hora, e aquele dia ele voltaria no mesmo dia, ele foi para dar uma aula, ele era cardiologista, médico cardiologista, mas ele trabalhava numa multinacional, a Behringer, em pesquisa clínica da área cardiológica. E aí ele foi dar uma aula num congresso no Rio e voltava naquele mesmo dia. Mas ele viajava demais, então ele estava super acostumado, principalmente aí com Congonhas. Então foi o tempo de chegar, me despedir dele, ele entrou no avião, peguei, pus meu filho no carro de novo e fui embora. E não deu meia hora, eu já estava recebendo a notícia de que o acidente havia acontecido. Em resumo, em meia hora eu já recebi a notícia que meu marido havia morrido. Não me pergunte como é que é isso. Acho que em palavras é difícil a gente expressar, né? Quando você recebe o impacto de uma notícia dessa, né?
Principalmente porque você acabou de estar com a pessoa, né? Eu deixei ele lá em meia hora, acabou, né? Então, isso realmente é algo assim que é o que todo mundo fala, né? É a negação, depois é o choque, a dor e todos os processos aí. 2 filhos pequenos, uma filha com 4 e um filho com 7. 1000 projetos pela frente, 1000 coisas para acontecer, e aí tua vida vira de cabeça para baixo, né? E eu me vi enfrentando toda essa situação porque eu tinha que enfrentar. Que é aquela coisa assim, aconteceu, agora tua vida é essa, né? E lógico que foi muito impactante, principalmente por causa das crianças. Eu me foquei absolutamente neles, minha maior preocupação eram meus filhos. A minha filha não entendeu muito ainda, ela estava com 4 anos, ela não tá. Principalmente porque o pai viajava muito, ela não entendeu muito. Ela não entendeu muito o que estava acontecendo. Agora, o meu filho com 7 anos foi absurdo. Para ele atingiu muito, 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 muito. Foi muito difícil ele lidar com a notícia. Enfim, foi todo um processo bastante, absolutamente complicado. Por sorte, eu tenho uma família, além de grande, é uma família muito unida, todos muito próximos. Então, isso ajudou absurdamente, porque nós ficamos muito mais próximos, inclusive, após esse acontecimento. E aí vem a questão prática do dia a dia, né? Só que o que aconteceu? A TAM, naquela época, ela não tinha um gabinete de crise. Ela não tinha. Aquele avião do acidente da TAM, o 402, era o number one. Era o avião que havia sido pintado de azul com dourado por conta do prêmio que a TAM tinha recebido. E o que acontece? Com todo respeito aqui, eu sempre quando estou no meio de aviadores e pessoas da área, da área aeronáutica, eu até peço falo, olha gente, vocês me perdoem, porque todo mundo tem no comandante Rolim uma grande referência, um empresário como poucos, isso e mais aquilo, mas, meu Deus, para os familiares das vítimas, não parecia que a gente estava falando da mesma pessoa, né? A TAM literalmente não tinha o preparo de um gerenciamento de crise. Nós não tivemos assistência nenhuma. Mas alguma coisa. Não, nenhuma nós tivemos. Então, tudo que existe hoje, numa norma da ANAC, que nós lutamos para ter, que hoje é norma, que assim que acontece um acidente, tudo que tem que fazer, pega as famílias, põe no hotel, traz padre, traz psicólogo, tudo isso foi conquistado pela Abrapava. O Brasil não tinha nada nesse sentido. E o comandante Rolim, até por ele ser uma pessoa ilustre, quer dizer, um cara que estava sempre na mídia, tinha acabado de ganhar aquele prêmio e tudo mais, ele tinha uma postura que ele se esqueceu naquele momento do acidente, que ele tinha que mudar um pouco essa forma de conduzir e usar um pouco de humildade. Quer dizer, nós estávamos absolutamente atingidos por uma tragédia e não houve gesto algum da parte dele que dissesse assim, eu vou acolher vocês e dentro do possível eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Não, nada. E quando nós decidimos fundar a associação, porque a gente entendeu que a gente só ia conseguir começar a ter respostas de alguma coisa se nós nos uníssemos, e como a gente sabia que era um caso de grande repercussão com uma grande empresa, só a associação ia nos dar respostas, né? Então, toda vez que havia um depoimento, uma entrevista, cobrir alguma das nossas manifestações, todas as vezes ele sempre vinha numa postura de embate. Ele era profundamente bélico, né? Então, tipo, essas viúvas querem ficar milionárias a minhas custas.
A viúva reclamando aí por causa disso e daquilo, e vai ver, o cara tem 30 ternos da marca não sei das quantas. Ele levava sempre as conversas de uma forma assim, agressiva, que era a última coisa que a gente precisava e tinha que ouvir numa hora dessa. Né? Então era sempre tudo muito difícil, não havia um diálogo. Então foi tudo muito complicado conosco. Assistência psicológica nós tivemos que pedir, fizemos um trabalho junto à PUC de São Paulo, que tem um grande trabalho de luto, resolveram nos atender de graça. A medicina, muitos maridos perderam, porque como faleceram, viúvas ficaram sem assistência médica, nós que fomos pedir, em grandes hospitais, que juntávamos a associação, ia lá, se apresentava e pedia, se pudesse atender numa emergência, que os maridos... Tudo nós tivemos que ir atrás. Então, esse acidente nos trouxe uma experiência da pior forma, né? Porque você está absolutamente atingido, sofrendo, vivenciando uma dor absurda, tendo que lidar com situações absolutamente complexas, porque o avião, como ele caiu e explodiu, e ele estava muito carregado também de combustível, todo mundo ali carbonizou. Então, nós tivemos uma dificuldade absurda também na identificação das vítimas. Então, nada foi suave nessa história. Tudo foi muito duro, difícil e complexo. E aí, nós criamos uma força muito grande. Só que é o que eu sempre falo, daí a importância do gerenciamento de crise em todas as empresas. Precisa ter. Por quê? Porque, como demorou, e aí nós fundamos a associação, e aí a gente estava forte, graças a Deus, nós tivemos um apoio absurdo da imprensa em geral, porque todo mundo estava muito sensibilizado com o nosso caso. A faixa etária de idade dentro daquele voo, das 99 vítimas, 96 do voo e 3 em terra, elas variaram dos 20 aos 45 anos. Ficaram mais de 100 crianças menores, órfãos de pai. Eles eram muito jovens. Haviam 4 grávidas. Essas grávidas, 2 delas, eram o primeiro filho. Então, eles eram jovens. Então, nós ficamos profundamente afetados por tudo isso. E não houve uma sensibilidade por parte da empresa. Então, com o tempo passando, nós no nosso dia a dia, com uma série de problemas, porque não adianta, você está em luto, você está sofrendo, mas vamos supor, o inventário, deu um mês, você tem que estar fazendo. Quer dizer, você não tem a menor condição psicológica, mas você tem atitudes práticas, iniciativas práticas que você tem que fazer. E aí, o que vai acontecendo? Você vai juntando e vai ficando com uma aversão ao causador, que o tempo passou, nós fundamos a associação, só que aí inverteu. Quem se tornou bélicas fomos nós. Porque nós já estávamos muito revoltadas com tudo que estava nos acontecendo. Das 99 vítimas, 80 eram viúvas. Foram viúvas. Eram as viúvas da TAM, como a imprensa passou a nos chamar. Então, você imagina 80 mulheres com filhos menores, com uma série de problemas, sem assistência alguma e sem uma condição de diálogo. Então, isso foi nos trazendo uma experiência muito grande. Nós ficamos muito fortes. E fortes, inclusive, para enfrentar tudo que a gente tinha que vivenciar no nosso dia a dia dessa diversidade toda, por parte da empresa aérea TAM. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que, devido à pressão, nós começamos a ir para Brasília, nós começamos a lutar por uma série de direitos e de questões que, obviamente, você tem no comandante Rolim a época que ele ficava na porta ali do avião, no tapete vermelho, foi quando ele começou a ser cobrado, porque devido à repercussão e a sensibilidade das pessoas, ele começou a ser cobrado.
com as pessoas que vinham para embarcar e encontravam ali na porta. E ele começou a ser cobrado. O que é isso, Carol? O que você está fazendo com essas famílias? Isso, mas aquilo. O que ele fez? Recolheu o tapete. Nunca mais se viu comandante Rolim estender tapete vermelho. Bom, enfim, 2001, sofre ele aquele acidente e morre daquele jeito. Vamos lá. Abrapava. Quando nós fundamos a Abrapava, o que aconteceu? Nós entendemos que já que o Brasil não tinha nada nesse sentido, nenhuma referência nesse sentido, nós entendemos que nós deveríamos de fundar uma associação não específica daquele acidente, como a gente vê nos outros casos. Por exemplo, acidente da Air France, famílias do AF 447. Acidente da Gol, Associação das Famílias do Gol 907. As famílias fundam as associações, sempre começadas com o apoio da Abrapava, porque a gente orienta tudo que a gente acompanha muito, é parceiro, ajuda a fundar a associação, porque eles entendem que quando todo o processo finalizar, a associação não tem mais por que existir, né? Nós não, a gente achou que o Brasil precisava de algo nesse sentido. Por isso que nós fundamos uma associação brasileira de parentes e amigos de vítimas de acidentes aéreos, ou seja, para ajudar, apoiar, orientar acidentes de qualquer origem, qualquer tipo de acidente, não importa. Acidente aéreo, ele tem uma vítima, era só o piloto no helicóptero, ok, aquela família precisa, a gente tem como ajudar. Então a gente achou que o Brasil precisava disso. E foi daí que a gente resolveu fundar uma associação brasileira. Ok. Logo em seguida, quando o acidente foi 31 de outubro de 96, em 98, o NTSB, que é o National Transportation Safety Board, que é o órgão aí que podemos ter como referência no mundo, né, nos assuntos de aviação no mundo, nos convidou a Abrapava para que fosse fazer uma apresentação lá de como estava sendo essa experiência inédita no Brasil, diante do acidente da TAM e da associação. Nós chegamos lá, em Washington, para fazer essa apresentação, exatamente no ano que o Bill Clinton estava assinando uma lei para Family Assistance. E por quê? Porque tinha caído aquele avião da TWA, aquele avião que também decolou, caiu no mar. E esse avião da TWA, as famílias se uniram, fundaram uma associação e entenderam que os Estados Unidos tinham que ter uma lei nesse sentido. E nós chegamos lá bem na época de assinar a lei. O que eu fiz? Eu falei, me dá essa lei. Eles me entregaram a lei, imaginem a lei, né? Para os padrões brasileiros, né? Mas eu trouxe para o Brasil e adequei dentro de uma viabilidade possível para a realidade brasileira. E começamos a lutar. Em Brasília, antes era o DAC, daí já passou para a ANAC, e lutando por uma norma de assistência a familiares de vítimas. E conseguimos, que é hoje a IAC 100/2001, que é a vigente até hoje pela ANAC. Então, o Brasil tem hoje uma norma de assistência a partir de 2005. E nós fomos tendo algumas conquistas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o valor do seguro reta, que é o seguro obrigatório, né, na aviação, na época, até o acidente da TAM de 2007, era R$14 mil por vítima. 14 mil. É algo assim. Por quê? Porque em 95, porque a base dele era a OTN. E em 95, a OTN caiu em desuso. E como ela caiu em desuso, ficou todo mundo quietinho, ninguém mais atualizou o valor nenhum e ficou 14 mil. Então foi uma loucura para nós, para a questão da Gol e qualquer dos outros acidentes, dentro desses 200, que eu parei de contar em 200, que a Abrapava já trabalhou, porque quem tem filhos menores, metade tem que ficar em juízo para a maioridade das crianças. Então você imagina uma viúva que perde o marido, tá? Que é ele, que é ali o padrão, que sustenta a casa,
e você receber de imediato R$ 7.000 para reiniciar a tua vida. Porque 7.000 está lá, fica bonitinho lá com o Ministério Público. Então, tudo era difícil, tudo muito difícil. Eu não posso me queixar, porque a empresa do meu marido é uma multinacional, cuidou de nós como se fôssemos, sabe, familiares deles ali, presidente da empresa na minha casa, cuidaram de tudo, mas eu sei que o caso do meu marido é uma exceção. 90% dos casos que a Abrapava acompanha não tem esse tipo de conduta. Agora, a Behringer é uma empresa totalmente preparada para a eventualidade de uma tragédia. Eles souberam agir do primeiro minuto até o dia que eles falaram: bom, Sandra, tudo que tinha para ser feito em relação a você, sua família, está feito. E nada faltou, absolutamente nada. E eu uso muito eles como as minhas referências quando eu levo em palestras e tudo mais. E que mostra até esse gritante, né? Olha como agiu a empresa do meu marido e olha como agiu a TAM com a gente, né? O transportador, né? E aí nós começamos a ter algumas conquistas, não são fáceis, quando você lida com o mercado aéreo é muito difícil, porque são inúmeros perfis, você tem as grandes empresas e você tem táxi aéreo, você tem o avião daquele executivo que o avião é dele, que ele acaba emprestando, e que aí voa um piloto, que esse piloto não tinha licença para aquele modelo de aeronave, mas o piloto, para variar, a gente cansa de ver, deixa comigo, eu entendo, quer fazer bonito, quer impressionar alguém. E aí o acidente acontece, e aí você vai tendo inúmeras situações, que a gente pode citar, inúmeros casos aqui, que a gente sabe, você tem um Boechat, que está óbvio que não era para ter acontecido, porque aquele avião do Boechat não podia fazer o serviço de táxi aéreo. A multinacional que contratou essa aeronave, se ela tivesse entrado no Registro Aeronáutico Brasileiro na ANAC, consulta que ela levaria 2 minutos para consultar com o prefixo da aeronave, no site da ANAC, está lá gritante, com uma tarja em vermelho, que aquela aeronave não poderia ser utilizada para táxi aéreo. Se o Boechat tivesse essa informação, ele poderia dizer: peraí, antes de eu embarcar, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Acontece que ele não tinha essa informação. Podia ter sido evitado? Podia. Agora, falou lá com o Campo de Marte, ok. Me admira, porque para mim já junta uma série de responsabilidades. Primeiro, eu ligo no Campo de Marte e peço uma aeronave para transportar o Boechat, um cara ilustre, conhecido, famoso, e eu preciso fazer um voo com ele. Primeiro, Aeroclube, como é que indica uma aeronave que já sabe que não pode fazer táxi aéreo? Segundo, esse avião era do dono do avião que morreu junto. Ele sabia que ele não podia fazer táxi aéreo com aquela aeronave. Ah, vou transportar o Boechat, imagina. Isso para mim é importante, deixa comigo, eu resolvo. Então você vai tendo erro, é a velha história, né? Acidente aéreo, conjunto de fatores. Então, você vai, quer dizer, podia ter evitado, Boechat podia estar aí. Eduardo Campos, de quem era aquele avião? Que até hoje eu tenho 3 escritórios de advogados. Um está com todas aquelas famílias lá embaixo, em Santos, onde caiu a aeronave de todos aqueles imóveis atingidos lá. É um dos escritórios. Pediram, a Abrapava indicou, ele está lá. Um escritório está com as viúvas do piloto e do copiloto. E um escritório está com a maioria dos 6 da equipe dele que estavam naquele avião. Se antes desse avião decolar, fossem lá dar uma atenção na documentação, iriam ver que aquele seguro estava descoberto. Estava descoberto seguro porque tinha mudado de proprietário. O avião mudou de dono. Ah, pagou a parcela. Não, não pagou a parcela. São 6 anos.
E se você pergunta, tem solução esse caso? Eu não vejo luz no fim do túnel. Então, são inúmeros acidentes que fazem com que a Abrapava faça o quê? Ela acaba se envolvendo muito nas questões também de segurança de voo. Então, por isso que vai para o CIPAER, por isso que o próprio CENIPA diz hoje, o CENIPA fala, a Abrapava para nós hoje é braço nosso de segurança de voo. Porque ela alerta, ela chega para as pessoas e fala, olhem, eu tenho que ir para não sei aonde, a primeira coisa que eu falo, você vai do quê? Vai ataque aéreo. Você entre lá na ANAC, joga o prefixo lá, presta atenção, vê se você pode embarcar nesse avião, hein? Quer dizer, a gente vai fazendo todo um trabalho de alerta, né? Mas olha a nossa estatística. Sandra, mas não é tanto acidente assim. É muito acidente. Se você vai pensar só nos acidentes de grandes proporções, esquece. Hoje você pode voar na aviação comercial tranquilamente. São empresas que voam para o exterior, que têm que cumprir inúmeras exigências. E hoje elas são muito visadas, seríssimas. Então, não vamos aqui falar de Gol, de Azul, de Latam. Não. Eu falo da aviação geral que engloba todos esses tipos de serviços. E qual é a estatística 2009 do CENIPA? O Brasil teve, em 2019, a média de um acidente aéreo a cada 2 dias. É muito acidente. É um a cada 2 dias. É o agrícola lá, é o experimental ali, é o avião de, como é que fala? O pessoal de salto de paraquedas. Só que aí você vai ver uma série de erros, gambiarras de manutenção, o piloto que não era o piloto. Quer dizer, um faz o plano de voo, quem embarca é outro. O cara está precisando fazer horas de voo, então um faz o plano de voo, deixa o outro voar para fazer horas de voo. Aí você vai tendo uma série de questões. Essa aeronave não podia ser para táxi aéreo. Aí você vai encontrando uma série de problemas. Então, nós temos muito trabalho. Muito trabalho. Nosso trabalho não para. Não para. Por quê? Porque para nós, um familiar de vítima que perdeu um filho que liga e fala, perdi meu irmão num acidente no interior de Manaus, porque ele estava fazendo o transporte de uma carga, não sei das quantas. Para nós, Abrapava, essa família é dada, não existe padrão de importância, porque aquele caso tem repercussão, tal. Para nós não existe isso. Para nós é uma família que precisa de apoio, de orientação, e a gente começa a orientar. Aliás, saindo dos grandes centros, as pessoas são mais esclarecidas, né? E mesmo assim, a gente vê esse tipo de acidente, como o Boechat e Eduardo Campos. Mesmo assim. Agora, imaginem locais onde a informação é mais restrita, as pessoas são mais simples, são pessoas até que nem têm muito acesso à informação. A Abrapava não faz distinção alguma. É um familiar que quer entender como tudo isso se processa, quais os direitos que ele tem, para onde ele tem que ir, com quem que ele tem que falar, como é que é esse caminho, o que a empresária tem que fazer por mim, o que eu tenho de direito. Então, a gente hoje faz todo esse apoio e orientação, de forma absolutamente voluntária. É um trabalho absolutamente voluntário. E aí, com toda essa experiência que a gente foi adquirindo, inclusive com os acidentes de repercussão, como o 907 da Gol, a Air France eu estive, fiquei com os familiares também. Depois eu fui a Paris, porque a Air France acabou convidando e queria entender um pouco, porque a Air France foi um dos piores exemplos que eu já presenciei na minha vida em assistência familiar de vítima, e eu deixava isso muito claro na imprensa, e a Air France acabou chamando para uma reunião e queria entender como é o comportamento brasileiro. Eu falei, eu me admiro muito, vocês vão praticamente no mundo inteiro, vocês tinham que ter todo um preparo para lidar com
cada povo, né? As pessoas têm seus costumes, né? Se ela voa para esses países, ela tem que ter preparo para lidar com o público que ele voa, né? Mas sentiu ela tinha 32 nacionalidades naquele acidente. Se conseguiu administrar um pouco os franceses, foi muito, porque os demais foi um terror. Então a gente foi para Paris. No final acabamos ajudando os familiares das vítimas em Paris a fundarem a associação deles. Então a Abrapava ela vai trazendo toda uma experiência. A Gol é um exemplar. A minha referência em matéria de assistência a familiares de vítimas que a Gol prestou é o meu grande exemplo. Até em 2007 melhorou um pouco, mas ainda errou muito, porque eu acho que ela em 2007 teve um porém. Ela por ser reincidente, né, já era o segundo acidente, e na mesma região, eu acho que ela ficou muito na defesa, ela acabou se defendendo demais. Então ela foi muito fria, ela não conseguiu administrar bem em relação às famílias. Então, ela ainda errou bastante. Mas, se comparar com o acidente do meu marido, ela deu grandes passos. Mas, realmente, a Gol é um grande exemplo. A Gol, para mim, foi o melhor exemplo. E a gente vai trabalhando com todo mundo. Quer dizer, o problema é que, assim, quando você vivencia, principalmente os casos de maior repercussão, você, além de você ter a sua história que você tem que administrar, que você tem o teu dia a dia, todas as dificuldades que você passa, uma realidade que quando chega o momento que você fala, é fato, né? Agora eu sei que é fato, que você vai lá, você tem cerimônias fúnebres, isso e mais aquilo, você diz, bom, é fato, aconteceu. Mesmo que diante de situações, meu marido levou 3 dias para ser identificado. Caixão lacrado, aquela coisa toda. Então você olha aquilo e fala, puxa, aconteceu então, né? A sua vida, além dela mudar radicalmente, o grande problema dos acidentes de grande repercussão é o que a gente sempre, os psicólogos, e a Abrapava adotou um pouco esse termo, você passa a vivenciar uma morte que é escancarada. Por que ela é escancarada? Porque o mundo está sabendo da morte do teu marido. O mundo fica sabendo da morte do seu filho. Então você passa a ficar exposto, você passa a ficar... Eu vivenciei muito isso. Até porque, como a gente fundou a Abrapava e eu como presidente, era muito comum eu estar com as pessoas, ir para a rua e todo mundo apontar, olha, aquela é a viúva da... Isso é muito difícil de você lidar, porque você já está vivenciando um processo muito difícil e, além de tudo, o mundo também toma conta do teu luto. Então é muito complicado. E já os acidentes menores aparecem, né, na imprensa. Caiu um avião na fazenda tal, mas fala naquele dia, depois ninguém mais fala. Então, existe essa diferenciação. Então, é sempre muito importante que acolha essas famílias. Tem que ser o presidente da empresa, afinal de contas, aquela vítima, ela escolheu aquela empresa para voar. Então, quem tem que estar ali para contar, para apoiar, para falar, para conversar, é o presidente da empresa. Peça desculpa. Mas eu não tive culpa, não. Teve, sim. Ele escolheu sua empresa para voar e ele morreu. O que virá depois, tudo vai se esclarecer. Neste momento, desculpa. A palavra desculpa, ela tem um efeito absurdo, ela acolhe. Ela acolhe, porque ela está dizendo assim, estou do seu lado e vou fazer o que for possível para tentar amenizar um pouco tudo isso que vocês estão passando. Então a gente vai adquirindo tudo isso e depois vieram tantos outros acidentes que a gente acabou até orientando as empresas. Aquele acidente da Noar em Recife, no fim a gente teve que fazer um trabalho junto com a Noar dentro da empresa, porque eles estavam errando em absolutamente tudo na condução daquela crise.
E vão tendo tantos outros acidentes que a gente passa a trabalhar. Aí, quando foi próximo lá de 2016, que aí já iam fazer 20 anos, completar 20 anos do acidente do meu marido, e com toda essa experiência que nós já estávamos trazendo, eu resolvi lançar o primeiro livro, que foi O Dia que Mudou Minha Vida, que é esse aqui. Esse livro, essa capa é o local do acidente, né, onde caiu o avião, e é o dia que mudou minha vida, né? Que aí eu trago a experiência nossa do acidente em si, de tudo que eu estou contando aqui para vocês e de todas as demais experiências da Abrapava. E a parte de trás é o local, né, na rua, onde foram colocando, né, os corpos, né, enfileirados ali. Essa é aquela cena que ninguém esquece jamais, né? Que foi absolutamente impactante, que a gente costuma falar que esse é o nosso memorial, né? Porque ficou na memória do mundo e todo mundo lembra dessa cena com muita força, né? Então, resolvi lançar o livro e esse foi o primeiro. E a gente continua fazendo um trabalho muito grande. Agora, qual é o problema, qual é a dificuldade que existe, né? E aí eu encaminho um pouco para falar um pouco já do próximo livro que eu vou lançar, né? Toda linguagem aeronáutica, ela é muito complexa, naturalmente complexa, né? Para nós leigos, é lindo ver um avião no céu. É algo diferente, é bonito, todo mundo gosta de avião, todo mundo gosta de ver avião. A gente sabe que é algo que chama atenção. Mas, quando você... Todos os assuntos técnicos do dia a dia, a gente sabe que a linguagem aeronáutica é complexa. Agora, some-se a isso, né? Você passar a conviver com a linguagem aeronáutica de uma forma inesperada, difícil e dolorosa. Ou seja, é lindo ver ele no céu, mas na hora que ele cai, tudo fica feio, né? Porque é uma linguagem difícil, ela é complexa, atinge quem sobreviveu de forma dura, porque dói, porque é extremamente doloroso, e é muito difícil porque você perde pessoas muito queridas e tem que se despedir delas. Só que passa um tempo, lógico que cada familiar processa o seu luto de uma forma, né? Alguns reagem mais rápido, outros precisam de mais tempo. Tem gente que não resolve nunca, é impressionante. Tem as pessoas que se envolvem de alguma forma, essa foi a minha forma. Eu entendi que, me dedicando, buscando respostas, eu trabalhei o meu luto dessa forma. Só que eu senti essa complexidade toda. E isso é o que vem até hoje. Então, por que eu senti a necessidade e achei que agora já era o momento de se pensar nesse livro? Porque qualquer familiar, como eu citei o exemplo do rapaz lá, que perdeu o irmão no interior de Manaus, dentro de uma aeronave, ele também tem o direito de entender o que eles querem saber. Todo familiar, quando acontece um acidente, ele quer saber o que aconteceu. Ele quer saber quem é o responsável por isso. Ele quer uma resposta. Ele quer uma reparação. E aí, liga para a Abrapava ou procura a Abrapava. Hoje, graças à internet, estamos aqui, né, online. Facilitou demais, porque eu consigo conversar com um familiar assim, pelo celular. Então, hoje facilitou muito, porque antes a gente viajava demais para ir para todos esses lugares, porque a gente ia até os familiares para ajudar. E hoje ajudou demais, facilitou muito. Então, quando eu começo a dizer para ele, olha, existe, não, onde que eu posso ler, onde que eu posso... E na hora que eu passava as informações, as pessoas, nossa, mas é muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Eu já tive familiar até que disse, nossa, é tudo muito complexo, parece até que é de propósito.
Parece até que é para a gente não entender mesmo. E eu dizia, não, veja bem, aí eu tento usar uma linguagem mais fácil e tal. Aí eu falei, não, pera um pouco, tá na hora de eu pensar em escrever um livro que eu vou levar uma linguagem que qualquer familiar vai conseguir entender quais os direitos dele, o que é importante ele saber, se ele quiser obter respostas. E aí eu tive essa ideia. Então eu convidei especialistas nas mais diversas áreas, sempre relacionadas a respostas para um acidente aéreo. E comecei a convidar. Então eu tenho hoje, para esse livro, serão 17 autores. Comigo, 17, e com familiares de vítimas, porque eu vou ter, nesse 17º capítulo, eu vou ter 4 acidentes distintos, cujos familiares de vítimas eu convidei para que dessem o depoimento sobre suas perdas. Mas eu fiz questão de convidar familiares que não são de acidentes de repercussão. Esses todo mundo já conhece, a mídia já explorou tudo o que tinha que explorar. Eu quero justamente os familiares que falou-se naquele dia e depois ninguém mais lembrou, e todas as dificuldades que esses familiares encontram depois que o acidente acontece na sua busca por reparação e respostas, né? Então, eu estou nesse livro, convidei investigadores, esse livro convidei como se faz todo o processo de identificação dos legistas, como se identifica uma vítima. Convidei o Ministério Público Federal para falar da responsabilidade, como que ele chega à conclusão de responsabilizar alguém por um acidente aéreo, alguém ou a empresa. Eu tenho a gerenciamento de crise, a própria Gol que fez o capítulo. Se o acidente acontecer num aeroporto, quem vai trazer a experiência de um acidente em aeroporto é o aeroporto de Florianópolis, como ele tem hoje o seu gerenciamento de crise preparado no caso de um acidente aéreo. Eu tenho luto, eu tenho uma das maiores referências em luto, principalmente também porque já trabalhou nesse tipo de tragédia, está fazendo o capítulo. Eu tenho, que mais? A própria ANAC, falando de toda... O CENIPA, como é feita a investigação do acidente aéreo dentro do CENIPA. Os seguros, como é seguro reta, são as indenizações. Eu tenho 5 advogados que pegaram enfoques diferentes para falar sobre as indenizações, cálculos indenizatórios, o que é levado em consideração para você chegar a um cálculo para oferecer uma proposta num processo indenizatório para uma família. O que é levado em consideração? E aí eu fui convidando todas essas pessoas, a imprensa eu convidei, quem escreveu o capítulo foi o G1. E aí, o que eu pedi para eles? Eu falei, vocês vão escrever de uma forma absolutamente leiga. Esquece o ambiente aeronáutico de vocês. Vocês vão escrever para pessoas leigas. Usem uma linguagem como se estivesse falando com uma criança. Porque eu preciso que esse familiar entenda o que ele precisa como resposta. Ele já está profundamente atingido por tudo que lhe aconteceu. Ele tem o direito dessas respostas. E o pessoal foi escrevendo. Então, hoje eu estou com o livro praticamente fechado e a previsão de lançamento dele é para o início do ano. Porque eu pretendo fazer até porque por haver tantos autores, e ele é um diferencial, esse livro, fazemos muita questão de que seja algo presencial. Então, a nossa ideia é o começo do ano, porque a gente acredita que até o começo do ano a gente vai poder organizar um evento presencial, né? Que aqui em São Paulo, por enquanto,
não está sendo possível organizar nada com aglomeração. Mas a gente acredita que para o início do ano já seja possível. Então, a nossa ideia de lançamento é para o início do ano. E é isso. E o trabalho de gerenciamento de crise, uma vez que a Abrapava acabou se especializando, a gente acabou sendo hoje também referência para vários outros casos. Então, Mariana, nós fomos para lá, que já foi um terror também. Mariana, nós fomos para lá, levamos várias experiências, mas foi muito difícil lidar com tanto que ela não resolve isso até hoje. E os atingidos hoje acabaram recorrendo à justiça inglesa, né? Eles estão com ações na Inglaterra por conta da BH Billiton, que é uma das... Porque é Samarco, Vale e BHP. Por ela ser na Inglaterra, são 200 mil ações que foram levadas para lá buscando reparação, porque não está dando certo aqui. E Brumadinho foi um outro caos absurdo, né? Aí a Vale chamou, eu fui na Vale, fiz lá todo um trabalho com eles, fui para Brumadinho, mas outro caos. A Vale, erro em cima de erro, e hoje a relação dela com todas aquelas famílias é bastante delicada. E dei inúmeras orientações, depois fui para lá, fiquei convivendo com as famílias em Brumadinho, e fui perguntando, e aquilo? Falei para a Vale isso, falei para a Vale aquilo. Não, Sandra, não estou fazendo nada do que você está falando. Quer dizer, não absorveram nada do que eu falei, quer dizer, eles me chamam, eu levo as orientações, não absorveram nada. Então a relação é a pior possível com as famílias, nunca pediram desculpas. Essa é uma grande tragédia que também podia ter sido evitada. Eu disse para eles, eu estive com a Vale um mês depois do acidente, nem ia fazer um mês, quando eu fui para o Rio para reunião com eles. E eu disse, errou o presidente da Vale de ficar sentado naquela cerimônia no Congresso Nacional, onde todo mundo levantou, fez um minuto de silêncio, o presidente da Vale ficou sentado e olhando para baixo. Depois, quando eu fui para Brumadinho e falava com as famílias, a primeira coisa que eles citavam para mim era isso. Eles diziam, aquela cena dele sentado, todo mundo em pé, quer dizer, atingiu aquelas famílias enormemente. E eu falei para a Vale, aquela cena é um tapa na cara daquelas famílias. E aí eles me perguntaram, e o que você acha que a gente deve fazer? Eu falei, olha, está se aproximando a data de um mês, né, do acidente, da tragédia. Vá ao presidente da empresa lá, organizem homenagens, né? Chega lá na frente de todo mundo, ele, presidente da empresa, e peça desculpa. Peça desculpa. Não, nunca fizeram, não fizeram e erraram demais. E o que vai acontecendo? Aquilo que eu comentei com vocês, vai passando o tempo, os familiares passam daquele processo de daquele impacto de dor, de choque, e começam a ficar revoltados. E pela ausência de acolhimento e de admissão de culpa, ou pelo menos de pedir desculpas, você vai criando uma situação que vai se tornando insustentável para haver uma condição de diálogo. E aí você começa a ouvir das famílias direto assim, vou tirar desses caras, quero mais aqui, sabe, quero uma indenização milionária, porque só assim que vai... Quer dizer, as coisas são feitas, poderiam seguir um outro caminho. Que seria o caminho da humildade, né? O caminho da sensibilidade. As coisas teriam sido... Por isso que eu falo sempre mediadora de conflitos, por quê? Porque eu considero que você criar um programa de indenização, receber essas pessoas, ouvi-las, pôr todo mundo na mesa, o que você precisa? Ouvir aquilo, né? Você vai ter um caminho infinitamente
mais saudável para todo mundo, melhor para ambas as partes, mais rápido para ninguém ficar por anos se arrastando e sofrendo com uma situação como essa. Para a imagem da empresa isso é terrível, porque é terrível. E é muito melhor. Pensando no lado da empresa, é muito mais economia, porque você não fica se arrastando com processos na justiça sem previsão alguma, né, de luz no fim do túnel. Só que a gente orienta, a gente dá, mas existe às vezes uma soberba, né? A vale. E aí as coisas, infelizmente, seguem às vezes por caminhos tristes, muito tristes. E aí eu fiquei um bom tempo com eles lá também. Aí acabei também ajudando, fundamos a Associação dos Familiares de Vítimas de Brumadinho. E depois que eu fiz esse meu trabalho inicial, eu retornei para São Paulo. E agora mantenho contato com todo mundo e vamos acompanhando. Mas é um outro caso, lógico que Brumadinho não vai ser fácil também a reparação, né? Quer dizer, tá melhor do que foi com Mariana, porque já estão ouvindo um pouco mais. Mas demoraram. E quando demora muito, a Vale, eu estava lá quando fez 6 meses do acidente, porque eles sempre fazem no dia 25, eles prestam homenagens, principalmente porque eles ainda têm 11, eles chamam de joias, né? Os próprios bombeiros também chamam de joias. Eles ainda têm 11 joias não localizadas, né? E quando fez 6 meses do acidente, eu estava lá, nessa data. E aquilo me impactou demais, porque nós estávamos ali nas cerimônias, né, das homenagens, e de repente eu noto à direita um grupo de familiares, começa um alvoroço, com o celular na mão, assim, alvoroço, gente chorando. Falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu me aproximei para saber, foi a primeira vez em 6 meses que a Vale pediu desculpas. Mas ela fez uma nota e colocou na imprensa. Então, aqueles familiares viram aquilo no celular, porque era uma nota. Como a gente andou vendo até pouco tempo, né? A Vale vem aqui prestar contas. Todo mundo andou vendo isso pela televisão por um bom tempo. Que eles vinham e falavam, a Vale está aqui prestando conta. Eles fizeram essa nota. Só que pela primeira vez eles disseram, a Vale pede desculpas aos familiares das vítimas. 6 meses. E por uma nota. Aqueles familiares choravam tanto. Olha o impacto 6 meses depois que um pedido de desculpa causou. Então, tudo errado. Tudo errado. Então a gente vai aprendendo e a gente vê que grandes empresas, que a gente às vezes imagina que está ali preparada para a eventualidade não estão. E eu tenho um grupo muito interessante, que é o Fórum Humanize, que são empresários que resolveram fazer um estudo, e inclusive esse estudo vai estar no livro. E eles criaram um estudo com 500 empresas, grandes empresas, e prepararam todo um questionário de como essas empresas lidam com o luto corporativo, quando eles perdem grandes profissionais em tragédias. Não importa se é acidente aéreo, ou o cara estava lá em Brumadinho a trabalho, não importa. Eles fizeram como essa empresa lida com o luto corporativo. E é impressionante. 80% delas não têm preparo para um luto corporativo. Então, a gente sabe o que isso ocasiona na pós-tragédia. Todos os prejuízos que traz para a própria empresa e todos os prejuízos que traz para quem é atingido pela perda do seu ente querido. É um assunto complexo? Por que que é? Porque ninguém gosta de falar na morte. A morte é um assunto que ninguém gosta de falar.
mas ela acontece, né? Então, é mais ou menos isso. Ok, doutora Sandra, olha, impressionante, forte seu depoimento. Olha, meus respeitos à sua dor, à sua luta, ao seu engajamento nesse seu trabalho aí tão necessário. Quando a senhora falou há pouco, referiu à questão da desculpa ou a falta dela, me veio à mente como lidam os japoneses, por exemplo, com questões como essa, né? A questão do desculpa. Realmente. Mas, olha, é muito forte, muito impactante mesmo. Difícil. Colegas, doutora Sandra, alguma consideração, amigos? Eu gostaria de fazer uma consulta, doutora Sandra. Uma consulta? E a questão que envolve a Chapecoense, aquele time de futebol. Sim, estou até hoje, eu trabalho até hoje. Não se teve mais notícia, né? Que, na verdade, a imprensa deixa de noticiar, né? Olha, a Chapecoense foi uma outra experiência. No terceiro dia após o acidente, eu estava dentro do clube. Uma das rádios lá de Chapecó perdeu um dos radialistas esportivos dele nesse voo. E aí, no segundo dia, eles me chamaram se eu podia ir para lá, eu falei que sim, e eu fui. Então, no terceiro dia, eu e a imprensa do mundo, né? Porque foi absurdo aquilo, eu nunca vi num acidente de grandes proporções uma repercussão como essa. Eu e a imprensa mundial estávamos dentro do clube chapecoense. E o que eu senti? Foi um terror também. A Chapecoense não tinha preparo algum de gerenciamento de crise. Foi um terror. O que a Chapecoense teve, que acabou, de certa forma, ajudando, foi que, como comoveu o mundo prestou ajuda para a Chapecoense. Então, a ajuda vinha de todos os lugares possíveis e imagináveis no mundo para ajudar a Chapecoense. Agora, o que se desenrolou desse acidente? O acidente da Chapecoense tem um grande agravante. Eram duas aeronaves, uma já estava no chão, e a outra é essa do acidente. Esse avião tinha tido já problemas, ele já tinha tido alguns problemas sérios de manutenção, mas tinha Conmebol no meio, bom, aí é futebol, né? É aquele assunto que é muito complexo, essa história toda. E por que foi esse avião e não foi o avião da Gol? Porque fizeram a consulta para a Gol. E a Gol cobrou até mais barato. E eles escolheram esse avião da Lamia. Escolheram a Lamia para voar. Enfim, o acidente aconteceu. E agora, o que vem aí? Não tinha seguro. O avião estava sem seguro. Estava inadimplente o seguro. Por quê? Porque mudou de dono. Então, ele traz um pouco um déjà vu aí do Eduardo Campos, né? Só que imagina a proporção, né? Lá são 77 vítimas, né? Hoje, o que você tem de respostas da Chapecoense? Você tem a Chapecoense Clube fez os acordos com as famílias dos jogadores. Foram acordos trabalhistas. As emissoras que você tinha, né, grandes nomes aí, né, da Globo, da Band, todo mundo lembra, né? Eles também foram, porque todos estavam a trabalho, então você tem as questões trabalhistas. Eu sei que existem aí vários casos que estão longe do fim, porque essas emissoras estão oferecendo alguns acordos para as famílias que tem família que não está aceitando. Agora, a resposta do acidente. O que aconteceu com esse acidente? A reparação da Lamia. Esquece. A Lamia não voa mais. A Lamia, se a gente disser hoje, ela não existe mais.
e você parte para a responsabilidade dos proprietários. Só que um não admite, o outro não aceita. O que se conseguiu hoje no Brasil para buscar algum tipo de reparação para essas famílias? Uma CPI no Senado. Então, corre hoje uma CPI no Senado. Então, já conseguiram trazer o dono do avião, já conseguiram trazer Tóquio Marine, seguradora, já conseguiram trazer... Tem a seguradora de lá, que não é a Tóquio Marine, é um outro nome. A de fora, a tal da Bisa. Foram trazendo as pessoas, só que está absolutamente complexo isso por não admissão de culpa, né? Então, se você me perguntar, vai ter uma solução o caso da Chapecoense? Se eu pensar hoje, é desanimador. É desanimador. É bastante desanimador. Fará, por Se favor. me permite, doutora, a senhora foi de tanto assunto aqui que eu gostaria de desenhar um monte de painéis para discutir. Mas como eu sou o único representante da aviação aqui, eu queria, em homenagem a 2 princípios básicos, doutora Sandra. Eu tive a rara experiência de ficar 20 anos fora do ramo de operações e voltar para o mesmo ramo. Eu observei um recrudescimento muito grande nas condições laborais dos pilotos, tá? Eu não represento sindicato, não represento nada, eu só estou representando uma categoria de profissionais que a Lufthansa já vaticinou quando eu estava na Embraer como negociador de contratos. The lack of suitable candidates. A expressão é a falta de candidatos adequados para o perfil da operação. Ao encontro de quem está discutindo. A Chapecoense, nós tivemos uma emergência no dia seguinte, pousamos em Brasília, não sei se ouviram falar que aconteceu aqui, um avião A320, 18 a gente pousou em emergência em Brasília. No dia seguinte... Eu lembro. Pois bem, o que aconteceu na Chapecoense, basicamente, questão de despacho. Eu não sei como é que a autoridade aeroportuária... Isso. autorização para dar o pushback, ou autorização de voo, se o plano de voo for repetitivo ou não, você tem que ter autonomia. Como é que eu vou dizer que eu vou daqui a São Paulo com 1h30 de autonomia? Quer dizer... Aí eu não falo mais nada, aí já me silencio. Mas o ponto que eu queria complementar, que a senhora falou, muito bem falado, é o seguinte: se nós observarmos que o acidente aeronáutico é de várias concausas, né? Isso a gente aprende, e a prevenção é o melhor remédio, porque depois que acontece, já foi. Como é que é? Se você acha caro investir em segurança, experimenta um acidente aéreo. Mais ou menos isso. Pois bem, assim, o seu trabalho é um trabalho caríssimo, sabe? Eu digo isso porque até hoje eu escapei de situações, mas em 2 lados. Mas eu queria só pontuar para as pessoas que estão escutando aqui, as que venham a escutar, o meu vaticínio. Seguinte, observe que hoje a demanda da aviação talvez retorne em 2024, 2023. Isso pelos padrões do webinar que eu tenho assistido aí dos operadores internacionais. A gente quer voar com segurança. A senhora perdeu uma boa parte da senhora nesse voo. E eu sei que eu não estou aqui dizendo que uma profissão vale mais do que a outra, mas os médicos hoje estão enfrentando o que os pilotos sempre enfrentaram. Ou seja, você está colocando a sua própria vida em risco no seu trabalho. E por pessoas por quem você nem conhece, né? Você está dando a tua vida, Pois é. Só que tem os treinamentos, validades e tudo. O assunto é bastante... Em homenagem a essa linguagem aeronáutica, eu estou criando um curso que eu vou lançar em breve, online, justamente para que a comunidade tenha acesso a uma linguagem jurídica e aeronáutica do que é isso aí, pela vista de um piloto que não devo nada, tecnicamente, a nenhuma corporação ou nada. E eu vou falar aquela visão, quero compartilhar com as pessoas uma experiência de pilotagem e de aviação. E vai ao encontro do que a senhora está vivendo, ou seja, quando a pessoa assume aquele voo, para a gente estar sentado ali, ou qualquer um desde o cara que empurra o avião, até o cara que põe a mala pode ser um problema. Observe, é uma sequência de fatos, a senhora muito bem disse. Sim. O treinamento adequado, e vou fazer uma pequena contribuição para todo mundo aqui, é o seguinte: esse acidente do 737 MAX, é o Runaway Stabilizer, é o que se chama o teste, esse é uma pane. O estabilizador, quando atinge em voos com 737-200, que é o avião antigo, ele demorava um pouquinho para chegar na posição de perigo. Só que com o automatismo e o sistema do voo, eles alteraram essa velocidade.
Então, o piloto tinha 10 segundos para se dar conta do que está acontecendo. 10 segundos. Ou seja, é muito tempo, porque você tem que, na decolagem, você tem um reverso, você tem que, segundos, identificar, né? Entendeu? Lógico. Então, enquanto do que nós estamos falando, em homenagem, por exemplo, ao piloto que pousou lá no Nova York, no Hudson. Isso. Vamos dizer, ali ele teve que... Não existe um treinamento para isso. Então, a homenagem a todos aqueles que vão voar, inclusive a esses que morreram em vários acidentes menores. Eu conheço vários colegas, eu perdi aquele no Campo de Marte, 2 amigos, um que caiu, aquele Learjet, que é o de cabeça para baixo, né? O garoto reabasteceu mais num canto do avião, um Learjet. Eu conheço aquele piloto, era meu amigo, minha ex-esposa, inclusive, era dentista dele, teve que dar arcada dentária lá para a polícia. Então, só para simplificar aqui, se o acidente aeronáutico pode ser evitado, se começa com a valorização das pessoas que ali trabalham. Sim, concordo. O piloto hoje em dia está sendo visto como operador de máquina. Isso não está certo. Eu não tenho procuração de ninguém, tá? Eu vou falando que é a percepção minha, muito pessoal minha. Diego, sim. Tem autorização, procuração de nenhuma pessoa, mas o Diego chama atenção. Sim, Toda a profissão tem sua dignidade, mas chama atenção. Na hora que a gente embarca naquele avião e quer chegar do outro lado, quem está lá na frente, ou aquele que está justamente responsável pela emergência, que são os comissários, que são muito importantes, eles é que nos salvam, inclusive, né? A função deles é nos salvar também, os próprios tripulantes. Eu queria brindar a sua palestra de hoje, que ela é para 3, 4 horas para começar a discutir, né? Tem muito assunto. E solidarizo com a sua perda, sabe? Só peço que as pessoas tenham um pouco de visão que negócio, a aviação é caro, não se compara com o transporte rodoviário. Com certeza. Eu não sei se as pessoas estão escutando, concordam, mas comparar preço de passagem aérea com preço de ônibus é inaceitável. E só para concluir, o comandante Rolim, eu sei de amigos meus que foram admitidos na TAM, iam para almoçar com ele, e se ele demorasse mais do que o Rolim, ele não era admitido. Fofoca de aviação. Desculpe a parte, mas ele fica assolado por essas colocações e, ao mesmo tempo, comovido por um trabalho magnífico que a senhora fez. Eu nunca ouvi falar de um trabalho desses, meu tempo, desde que eu entrei na VAR em 83, 84. Com certeza. Alguém mais, colegas? Amigos? Alguma consideração? Paulo? Não, só nos resta agradecer, né? E profundamente a doutora Sandra Assali, né? Pela sua generosidade em ter aceito o nosso convite. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Estarei mantendo vocês informados e logo aí do lançamento do livro, e vai ser interessante, vai ser bem interessante. Até porque ele vai acabar interessando para várias áreas, né? Tanto da psicologia, como de imprensa, como os próprios, né? A questão, enquanto você discute indenização, porque ele vai servir para tragédias, não necessariamente aéreas, né? Então ele vai acabar sendo um livro também que pode ser interessante para várias áreas aí. Eu acho que vai ser uma obra que vai agregar bastante. Mas eu que agradeço o convite de vocês, pela oportunidade. Eu acho que toda troca de experiência, né, a gente está levando essa informação, e isso é importante. Alguém ouve e teve alguém que perdeu, e aí você já está tendo condições de levar um pouco mais de esclarecimento. Eu acho que é super importante essa troca de informação, né? Agrega, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, profundamente sua participação. Renovamos os agradecimentos. Convidamos os colegas na próxima edição, que se dará na segunda-feira, dia 21. Deus lhe abençoe, doutora. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada por tudo e uma boa noite. Uma boa noite para todos. Saúde a todos. Muito obrigado. Tchau, colega. Obrigada. Tchau, tchau.